Hoje nós vamos falar sobre Defensoria Pública. E para falar a respeito desse assunto, nós estamos aqui hoje com o advogado, corretor de imóveis, proprietário rural e defensor público aposentado, Dr. Romualdo Mendes de Freitas. Doutor, muito obrigado pela sua presença, prazer ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço, Fred, a oportunidade para a gente falar daquela instituição onde estivemos por 37 anos. Meu boa noite para você e meu boa noite para todos que assistem você, que curtem você e compartilham com você. Obrigado. Doutor, vamos falar primeiro um pouquinho do senhor. Como é que o senhor entrou na vida jurídica? Como que o senhor resolveu ser advogado? É uma historinha rapidinha, dizer para você que eu sempre fui muito falante, então já fazia aquela brincadeira comigo desde jovem, etc. Então eu iniciei Direito em Cachoeiro do Itapemirim, ao final terminei em Juiz de Fora e voltei para Itaperuna, onde comecei a advogar em 1976. Sim. E assim começou a vida jurídica, pensando na imobiliária, pensando em concurso público, pensando numa advocacia privada, né? A imobiliária começou 2 anos depois, a imobiliária 4 anos a 5 depois de começar, por aí afora, 3 anos depois, é por aí. A gente entrou na Defensoria em 1982, ficamos 37 anos. 37 anos. Até há menos de 2 anos atrás, quando me aposentei. Quando você se aposentou. Isso. Perfeito. Doutor, e o que é exatamente então a Defensoria Pública, né? Qual é o seu papel, qual a sua importância na sociedade nos dias de hoje? Eu me permitiria, Fred, fazer assim, um pequeno histórico. A Defensoria Pública Estadual, Rio de Janeiro, a primeira do país em 1953. Sim. E o papel da Defensoria Pública, ou seja, a atribuição, o porquê e para que ela existe, ela é o advogado do poder público, o advogado do Estado, para atender aquelas pessoas, aquele cidadão ou aquela cidadã carente de recursos. Certo. Assim entendendo uma camada que vai aí por volta dos 3 salários mínimos de rendimento. Não quer dizer que uma situação especial não possa demandar alguém com ganho maior ou até com ganho menor ser recusado, a critério do defensor público que atende. Perfeito. Doutor Romualdo, e a gente está iniciando hoje, né, no dia dessa entrevista, segunda-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e a gente está entrando na Semana da Mulher, né? Uma das conquistas da mulher foi justamente a Lei Maria da Penha, que se veio para proteger as mulheres, né, de abuso, de violência doméstica. Como o senhor, como defensor público, enxerga a Lei Maria da Penha, se ela realmente teve eficácia, se ela realmente veio para ajudar a mulher? Fala para mim qual é a opinião que você tem a respeito. Fred, é muito importante, interessante você fazer essa colocação do Dia da Mulher e a semana, os dias que se seguem, para dizer a propósito, voltando um pouquinho para a Defensoria Pública, o quadro da Defensoria Pública hoje, em atividade, os ativos hoje, cerca de 800 ou um pouco mais, 60% são mulheres. Uma coisa interessante, né? E dizer para você que eu me permito expressar como defensor público olhando a Lei Maria da Penha, mas também como cidadão, que é, aliás, uma postura que eu tenho, talvez pela minha vivência de mais de 40 anos no mundo jurídico, eu tenho uma postura assim, sobre leis de um modo geral. Mas a Lei da Maria da Penha foi uma conquista, né, através de uma pernambucana, até um processo que ela moveu contra o Estado, depois moveu contra o país, contra o Brasil, no tribunal internacional, e isso então ficou famoso na época, e veio essa legislação chamada Lei Maria da Penha. Sem dúvida, como você disse, é uma conquista para as mulheres, é uma conquista, está previsto em leis, mas para ser sincero para você, Fred, como leis no Brasil, às vezes não são tão eficazes, muitas das vezes, às vezes até nem decolam, tem um brocado popular que diz lei que pega e lei que não pega, dada a falta de qualidade de um legislativo, de leis, de elaboração de leis. É um ponto de vista meio pessoal, do cidadão aqui. Perfeito. Então, por conta disso, o que acontece? A gente vê de fato, e aí eu falo como defensor público em dados do que acontece, nós vemos pouca punição de infratores face aos dispositivos legais de proteção à mulher, chamado Lei Maria da Penha,
Isto em face, eu penso, de uma questão assim cultural, pessoas que eu não quero ser testemunha, não quero saber, outros aí, a gente vê até muito noticiário a propósito, mulheres que não, por vergonha, por timidez ou por medo do agressor, que continua próximo, de levar o fato à autoridade policial, Sim. em seguida à justiça, de modo que, diante disso, não só crimes da Lei de Maria da Penha, mas nós vemos, de certo modo, uma impunidade muito grande em cima daquilo que é crime neste país, muito grande, é assustador. As pessoas não imaginam que crimes, de um modo geral, acontecem e o nível de impunidade, o percentual é assustador. Sim. Assustador. Então, não só na Maria da Penha. Então, o que eu digo sobre Maria da Penha? É uma lei muito boa, mas a sua eficácia é bem mitigada diante de um fato, a constatação de que se aplica em poucas situações, quer pela razão cultural, testemunho que não se envolve, da mulher que fica com vergonha, ou daquela situação fática de que ela tenha medo do agressor. Enfim, nós temos ainda uma deficiência. Sim, o Estado não teria uma maneira de proteger melhor essa mulher que de repente está nesse estado de vulnerabilidade social, estado de dependência do marido e que tem que se submeter a esse tipo de tratamento degradante, às vezes até para poder sobreviver? Olha, Fred, quando fala de proteção estatal, no caso, sua pergunta é muito inteligente. Obrigado. Olha, o Estado, para mim, é um omisso. O Estado tanto faz município, União, o Estado mesmo, a União, são o poder público na proteção do indivíduo, no exercício dos seus deveres, é muito omisso, é deficiente, é pobre. Então não oferece ao cidadão aquilo que é de direito ou aquilo que ele almeja, que ele espera. Nós, cidadãos, não temos do poder público o tratamento para nenhuma questão. Não é só na proteção à mulher, nesse caso específico da Lei Maria da Penha, não. Sim. O Estado é omisso nesse ponto. É uma coisa assim estarrecedora que nos tornam cidadãos indignados. Sim. Às vezes prejudica até inclusive um próprio sistema como se diz, denúncias anônimas, né? Porque a pessoa não se sente segura o suficiente para fazer uma denúncia anônima de um crime que esteja porventura acontecendo. Até a própria vítima, assim chamada, da mulher que é atingida, ela às vezes se sente inibida de ir à autoridade policial. E isso lá atrás, historicamente falando, era muito pior, porque na própria delegacia ela era desmotivada e às vezes até constrangida a não dar seguimento com aquilo. Sim. É histórico, é interessante isso. E, inclusive isso acontece até hoje, né? Porque a gente escuta muito depoimento aí de pessoas, de mulheres que vão até a delegacia para fazer uma denúncia e acabam às vezes até sendo humilhadas pelos próprios policiais, por quem deveria estar ali para amparar e proteger. Existe isso ainda. Então, imagina, então eu queria chegar assim, você acaba dizendo que, concordando comigo, quando diz que a eficácia da lei é pobre, é tímida. Entendi. Por N fatores. Sim. Até isso que você acaba de dizer, realmente é uma realidade. Porque na teoria é muito bonito, né? Mas na prática ainda falta muito que melhorar. E aí eu atrelava essa ideia de leis a uma questão cultural. Sim. A cultura nossa, de nos omitirmos, de nos intimidarmos. Agora eu vou contar uma historinha fática, recente, que como exemplo de cidadã, mulher, quero fazê-lo de uma maneira bem genérica, caros ouvintes, caros cidadãos que vão usar, vão consumir esse produto aqui do Fred. Sim, nossos internautas. Nossos internautas. Eu vou falar de uma maneira bem acanhada, mas é um fato recente. Uma mulher numa fila, numa determinada situação, uma fila, e uma mulher que não era uma pessoa tão simples. Sim. Mas mesmo assim, o poder público, numa tentativa de burlar leis, simplesmente chamou o outro cidadão, passa por aqui pela fila e vai lá que precisa ser atendido na frente. E essa pessoa, indignada, bradou para os 4 cantos, para a fila inteira, dentro de um estabelecimento público. Sim. Isso é recente. Eu estou querendo dizer aqui como que as pessoas se omitem às vezes, mas essa mulher, para quem eu bato palma por essa atitude e por tantas outras, desta mulher, porque ela bradou e fez-se respeitar da lei, a lei dos direitos de todos iguais perante uma fila para ser atendido.
Claro, com certeza. Então, é que você está falando sobre a Maria da Penha, é isso que acontece. Não existe pessoas bradando o direito das mulheres, pelo contrário. Não, deixa pra lá, isso mesmo. Ele pode te bater de novo, pode ser pior para você. Esse tipo de condutas. Sim. Quando a gente deveria ver nascer a indignação, a pessoa abraçar, ombrear a testemunha, o vizinho, o amigo. Não, vou lá, tô com vocês. Esse cara tem que ser reprimido. Com certeza. De modo, Fred, que aí é uma questão cultural. Voltamos ao ponto de partida. Tá certo. Doutor Romualdo, eu gostaria de pedir licença somente um momento para que a gente possa falar um pouquinho de nossos patrocinadores, né? E você que é empresário, que é empreendedor e que está querendo legalizar a sua empresa, procure o escritório Márcio Rosa, né? Tudo em contabilidade, legalização de empresas, declarações de pessoa física e jurídica. Inclusive, doutor, o senhor que é produtor rural, eles também fazem a contabilidade do produtor rural, né? Quem quiser, então, procurar abrir sua empresa e legalizar o seu negócio, procurar escritório Márcio Rosa, que é na rua Assis Ribeiro 205, no centro da cidade. Agora a gente pode voltar, doutor, né? A gente... É um grande amigo nosso, Márcio Rosa, família Rosa, pessoas do bem. Pessoa de boa ventura, pessoal da melhor qualidade. Muito. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Um Pedro abraço Márcio pra ele. também. Né? Tá certo. Doutor, né, falando em lei, em justiça, né, hoje nós temos uma população carcerária exacerbada no Brasil. Né? Qual é o perfil da população carcerária hoje no Brasil? O senhor, como defensor público, né, como que o senhor enxerga hoje a população carcerária no Brasil? Olha, Fred, cerca de 700 mil presos, e é uma população bem densa para as instalações que se tem. Ela é uma coisa assim, é um aglomerado, é um amontoado de pessoas. E a grande parte, grande maioria, quase totalidade, são pessoas de baixa renda. Isto fomentado pelo convívio, pelas relações sociais. As pessoas às vezes não têm muita instrução, daí não ter um emprego, não ter um emprego satisfatório, daí buscar uma renda em atividades ilícitas, enfim, ou o convívio, a dependência. É uma população quase sempre de baixa renda, baixa instrução, e sobrepõe-se a cor negra na população. Sim. E isso se deve ao fato que alguém pode dizer, tudo bem, o defensor público, vocês não defendem bem, ou o advogado não defendem bem. Poderia alguém entrar com essa linha de pensar que é aceitável, o pensar. Mas Sim. estou aqui para dizer, para esclarecer que a situação não vai por aí. O que acontece é que as informações que chegam ao advogado, ao defensor, seja advogado, seja defensor público ou advogado particular, o defensor do acusado, as informações que chegam na defensoria pública, quase sempre elas são mais acanhadas. O defensor não tem, como ele não tem uma atividade de campo, como um advogado pode ter. Sim. Então a pesquisa sobre aquilo que se chama de provas para o direito, o juiz julga pelo que está nos autos, provas. Então a Defensoria Pública ela tem um pouco de dificuldade de obter provas na mesma dimensão, na mesma abertura, na mesma profundidade que às vezes um advogado particular tem. Mas isso não afasta uma boa defesa. Mas o fato é que existe, na verdade, a criminalidade e a ilicitude. Sim. O que a gente vê de diferente é que uma pessoa de muito recurso, o advogado usa um expediente processual não elogiável às vezes, mas Sim. os códigos acabam admitindo, o juiz acaba admitindo, que é aquelas petições que vamos chamar de procrastinatórias. É muito comum. Sim. Então, recurso atrás de recurso. Petições, recursos, vai por aí afora, mas já a população carcerária, então, ela se caracteriza por pessoas mais carentes de estudo, mais carentes de recursos materiais e convivendo, portanto, num mundo, num meio mais promíscuo, enfim, aonde aqueles criminosos perigosos, muitos deles não presos, não pegos, comandam ali aquele relacionamento e exigem. A propósito disso aí, Fred, eu até comento uma historinha, né, que eu conto.
que assim, um pai ou uma mãe, quando vê o seu filho de 6, 8 anos de idade chegar em casa com a boca suja de chocolate, procure saber o que é aquilo. Não espere os 10 anos chegando de uma bicicleta emprestada. Não espere os 14 chegando com o tênis de marca. Sim, com certeza. Questão cultural, questão educacional. E daí então a gente falando da população carcerária, como que isso nasce, como que isso, né, nasce sim, como que isso tem relevância numérica na população carcerária. Sim, que historicamente é uma população que já vem sofrendo uma discriminação social já de muitos e muitos séculos no Brasil. É isso aí, isso aí. E é uma questão socioeconômica, né? Socioeconômica, Exato, uma dependência. Uma dependência. Exatamente. E infelizmente nós temos um Estado, como o senhor mesmo disse, omisso, que não faz nada para mudar, né? Que não se faz presente Não dentro se faz das comunidades. na medida em que a população, o cidadão carece, precisa e penso que deveria. Exatamente. E quando se fala em defensoria pública, fala-se em defensoria gratuita, né? Muita gente associa a gratuidade com serviço de baixa qualidade, quando a gente sabe que na realidade não é nada disso. O senhor teve que estudar muito para passar num concurso para defensor público, né? Como que a gente pode fazer para mudar essa visão, né, geral de que defensoria pública é um serviço diferenciado para baixo, né, diferente da advocacia particular? Olha, Fred, eu até, para ser você, eu não percebi, eu não percebo exatamente esse tratamento à defensoria pública, não. Não, porque quem tem condições, né, quem tem uma condição assim, melhor, mas raramente entra procura uma defensoria, um defensor para se defender. Quem tem condições paga um advogado particular. Sim, né? mas a visão de que o defensor não faz um bom trabalho não está por aí. Sim. Porque o defensor mesmo limita quem ele pode atender pelo nível de rendimento. Entendi. Então a pessoa que ganha 10 salários mínimos não vai procurar defensor, porque se for procurar não vai ser atendido. Não vai ser atendido, porque pode ter uma triagem. Não, tem um cadastro que é feito. O atendimento é feito no cadastro. Quando você ganha, comprova que é sua renda. E o defensor analisa, porque às vezes a pessoa, mas a pessoa pode mentir. Mas o defensor, por exemplo, já aconteceu comigo. A pessoa chegou para você ter defensoria pública com a roupa, com a camisa esgarçada, calça não sei o quê, eu ganho 2 salários, não sei o quê. Aconteceu comigo. Mas se esqueceu, descuidadamente, jogou a chave de um carro de luxo na minha mesa, na minha frente. Amigo, esse é seu carro? Fica complicado assim, desse jeito, jeito, então né? o defensor tem ferramentas para avaliar cada caso, se aquilo ali é verdadeiro ou não. E se a pessoa não estiver sendo verdadeira, ele poderá ser punido até penalmente por afirmação falsa. Claro. De modo que a pessoa que tem um ganho acima um pouco, tem muita gente até que ganha, que quer a defensoria pública. Quando ele foi psiquiatra, dessa visão, né, que eu tenho com o defensor, não, o defensor é bem aquinhoado com o comentário de que nós somos, que a instituição é muito sólida, é muito boa. Quando eu comentei que num processo criminal, às vezes o defensor não amealha, não consegue reunir muitas provas pelas ferramentas que ele tem, e a defesa talvez poderia ser melhor, mas as partes nunca veio o defensor como falha nesse ponto. Um ou outro pode acontecer. Eu mesmo já recebi muitos elogios por condenados a mais de 10 anos, me agradecendo, me abraçando, me elogiando. Condenados a mais de 10 anos, agradecendo o meu trabalho, o meu atuar. Sim. Cito até casos, até nomes, datas, locais. Perfeito. Disso aí, é a minha vida. Sim. Então eu acho que a defensoria pública é bem vista pela população de modo geral. Acho sim, tá, Fred? Não, quando eu digo que ela não é tão bem vista assim, eu digo por uma população que tem um poder aquisitivo melhor. Não, mas É claro que pela população de baixa renda... mas essa população não é que ela não vê, ela não é mesmo atendida. Atendida. Não é. Perfeito. Doutor, e falando, né, justamente nessa população mais carente, a gente sabe que uma grande parte da população carcerária hoje, né, está presa devido a crimes ligados à droga, né? O senhor, como defensor público, né, como o senhor enxerga hoje a lei de drogas? Né? É uma lei, ela é uma lei que funciona, é uma lei falha porque ela atinge até quem não deveria atingir? Como é que o senhor enxerga essa lei hoje? Olha, Fred, eu disse, parece-me que eu já comentei agora há pouco sobre legislação ruim, legislação não boa, lei que pega, lei que não pega, até usei essa expressão, esse ditado, esse brocado bem popular. A lei de drogas é uma exceção. Eu chamaria de lei ruim. Aliás, eu vou até na Constituição Federal, tá?
Perfeito. Vou até lá. Não, se você fica à quiser um vontade. comentário depois, Não, eu ao perguntei depois, para ao que o senhor depois, ao fale depois. à vontade. Ao depois. Mas então legislação ruins. Agora, ao par da legislação, ou além da legislação, ou junto com a legislação, está talvez a estrutura da aplicação da lei, Sim. que também padece. Ora, uma defesa não tão bem feita, ora, um judiciário, uma estrutura judiciária, como eu disse, é o Estado presente, omisso, de má qualidade. Enfim, Sim. nós temos vários fatores para contribuir para essa questão da prisão carcerária, das drogas, era bem intenso. Mas aí não é só droga, aí vai para o roubo, para o furto, para o estupro, enfim, para o Maria da Penha, para a prisão, de crime geral. Mas a droga, eu quando comentei agora há pouco sobre o pai ou a mãe, no afã de trabalhar, deixa o filho para a creche, para o colégio e não sei o quê, não ficar atento sequer ao comportamento do filho. Detalhe, como eu falei sobre o doce na boca, sobre a bicicleta emprestada, a droga, eu não tenho estatística concreta, mas eu trabalhei antes de me aposentar 5 anos junto ao tribunal em câmaras criminais, ou seja, mexi só com o processo crime do estado do Rio, sem ter anotado mesmo, uma vez ou outra eu anotava alguma coisa assim, mas eu diria que 1/3 é ligado a drogas, Sim. da população carcerária. A grande maioria. 1/3, mas só de crime ligado à droga. Quer dizer, não tem nenhum outro crime que dê 1/3. É muito grande nesse sentido, é a maioria, nesse sentido de comparar Sim, com outro ilícito. Exatamente. Então, drogas é isso aí. É um viés da nossa sociedade fortíssimo. Por isso eu falo agora da educação do pai, olhar bem para os seus filhos, crianças, para ver se evita. E a autoridade é coibir o tráfico. Porque o tráfico de armas, a posse de armas, isso que a gente vê de armas aí, é mantida com o dinheiro do tráfico. Então o tráfico é o grande lastro de uma boa parcela da criminalidade, roubo de carga, de tudo com arma, homicídio e tudo mais. Então se combativer o tráfico com eficácia, se acentuar isso, certamente a criminalidade num todo ela baixa. O tráfico não só é o maior viés da criminalidade, como é o propulsor das demais. Sim. Pelo dinheiro que ele proporciona para armas, para ferramentas, como o carro para fugir, como o hacker para interceptar os telefones, e por aí por diante. O aspecto econômico do crime, para sustentar o crime. Sim. Eu vejo desse jeito. Então o combate ao tráfico é muito importante, e aí, é como diz, o Brasil não produz drogas. Salvo a maconha, no caso aqui eu estou lá. Ela vem de outros países. Vem de fora. Então o combate precisa ser, né, eu não sei, eu não tenho estudo para falar sobre segurança, mas eu vejo que o investimento nesse campo precisa ser acentuado. A gente viu reportagem outro dia sobre o tráfico nos portos, parece que você deve ter visto na televisão outro dia, não sei se você viu, eu vi algumas reportagens falando que os portos, como estão já, passa por aqui, vem da fronteira dos países atravessa, e chega nos portos para a Europa e América. Isso. Então, você veja que o Brasil não produz, é o tráfico. O Brasil é um meio de passagem, os portos é um ponto de saída, a fronteira é um ponto de entrada. Então, o investimento nisso é muito, sim, eu chamaria de... deveria ser muito acentuado. Não sei como está sendo o governo aí, mas quando a gente vê falar assim, aumentou a apreensão, não quer dizer que aumentou o tráfico. Talvez, não estou afirmando nada, estou apenas comentando, nem deduzindo, estou apenas comentando. Você tem um aumento da apreensão. Aumentou droga. Não, talvez tenha aumentado a eficácia no combate. Sim. Né? Então, eu não tenho dados para dizer, mas vejo que a política deve ser desenvolvida com essa ideia e com inteligência. Não é ação física, trocar tiro, não é só isso. Mas com inteligência, porque a inteligência traz a informação, traz o conhecimento. É claro que o combate à criminalidade deve ser prioridade. Mas o senhor não acha também que, de repente, um investimento em saúde, educação, informação, de repente não seria também uma outra forma, e até uma forma preventiva, né, de se precaver
no futuro dessa explosão, porque a gente sabe que a maior parte da população que vai presa por tráfico é aquela pessoa de baixa renda, que não tem oportunidade, que não tem, o Estado não cria formas da pessoa se manter e ela acaba indo para o lado fácil da vida, né? Tendo dinheiro Concordo, fácil. concordo com você. Essas atividades chamadas de básicas, de fornecer ao cidadão dignidade de vida, tem tudo a ver com a criminalidade. Tem Sim. tudo a ver com a criminalidade. E a defensoria deveria, no meu ponto de vista, né, eu sou leigo, mas eu acho que a defensoria também deveria bater nesse ponto, investir, bater nessa tecla, né, da prevenção, não apenas do combate. Né, porque o que a gente vê aí hoje em dia é um enxugar gelo da polícia. Quanto mais se apreende, mais drogas se tem no mercado e a população carcerária vai inchando. Né? Aí a questão, assim, quando a gente falou da ausência do Estado, né, da omissão do Estado. Então, sem dúvida, o Estado, se cumprisse melhor o seu papel, quer na educação, saúde, mas tem também outros aspectos como infraestrutura, né, aliado à segurança que nós falamos aqui, sem dúvida, são ferramentas que concorrem para a diminuição da criminalidade. A educação é muito importante, muito importante sim. Saúde e educação são muito importantes, muito. Sim. A dignidade pessoal, mas existem muitas políticas públicas, né, correlatas, né, que deveriam ter um atuar aí. Enfim, a sua observação é muito importante, tá? Não é combater diretamente o tráfico, que é a ferramenta que tem que ser tida como excelência. Não, ela é fundamental, sim, mas ao seu redor, demais políticas públicas. Perfeito. Muito bom, Fred, a sua observação. Tá certo. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos internautas umas suas considerações finais, né, sobre a Defensoria Pública. Fred e caros amigos internautas, eu vou me estender um pouquinho, talvez saia até um pouquinho fora do que o Fred propôs aqui, que centrou a ideia em Defensoria Pública, e dizer que eu assim me vejo, antes de tudo, como um cidadão. E mesmo na condição de defensor público em atividade, mesmo na condição de cidadão. E quando eu falei aqui por vários momentos, a gente estava falando de defensoria pública ou não, enfim, vários momentos, a gente colocando o aspecto legislativo. Eu vejo como um grande problema para o atuar, não só de defensoria pública, o atuar da justiça num todo, eu vejo como um grande entrave, como uma grande barreira, é a qualidade de leis, como eu falava, né, aqui. E isso começa com a nossa Constituição. O cidadão comum talvez não saiba a importância que tem a legislação na vida das pessoas, porque é calcado nelas, nas leis, é que a justiça se mantém, se impõe e ela se assegura. E tudo tem um vértice, que é a Constituição Federal. Perfeito. E se eu te disser, estou dizendo, né, que essa nossa Constituição, com mais de 30 anos, ela tem dispositivos que sequer foram regulamentados, consequentemente não são aplicados. Olha que Constituição cidadã, desculpa a expressão de 88, tão enfatizada na mídia e pelos políticos, Constituição cidadã. Ela tem dispositivos até hoje sequer regulamentados, portanto não aplicáveis. Perfeito. Muitos. Então, quando eu falo na Constituição ruim, eu falo assim, vontade política, de repente, quem sabe, já partimos para uma nova Constituinte, isso parte do Congresso, seria, né, a hipótese, uma nova Constituinte que fosse mais enxuta, não 250 artigos extensos, alguns deles, eu chamaria de quilométricos, Sim. e grande parte não aplicada. Enfim, além de enxugar a Constituição num todo como lei, eu diria enxugar o poder também, o tamanho do Estado. Perfeito. O tamanho do Estado. A partir daí, penso eu, se falar na legislação
melhor e, consequentemente, numa defensoria pública melhor, porque teria um atuar mais objetivo, mais direto, mais respaldada em leis e assim também todo o judiciário, né? Todo o aspecto judiciário. De modo que, Fred, a defensoria pública ela veio crescendo ao longo desses quase 70 anos, né? E desde 53, no caso do Estado do Rio, e ela vem se firmando como uma ferramenta de cidadania. Os cidadãos procuram, por exemplo, processos de família, 80% no fórum são da Defensoria Pública, para você ter uma ideia. Processo crime, por aí, 70%, 80%. A importância do defensor público no atuar, no desempenho da cidadania do cidadão. Hoje, a questão de remédio, medicação, a judicialização da saúde, até assim falada, o atuar da Defensoria Pública foi muito expressivo para que os poderes públicos reconhecessem o direito à saúde, que é um preceito constitucional não tão exercitado, e você falou agora há pouco sobre educação, que também não tão exercitado, não tão atendido, e aí gerar criminalidade, enfim. Mas a Defensoria Pública, onde eu estive por 37 anos, foi assim uma passagem gloriosa da minha vida, muito feliz da minha vida, aqui na região. Passei 21 anos aqui na atividade por Sul que vai sair, depois numa coordenação regional, e digo então para os cidadãos, Fred, de Itaperuna, né? Aqui, qualquer, né, preenchido os requisitos que eu falei da questão financeira, o núcleo da Defensoria Pública, ali próximo da Prefeitura. É isso que eu ia perguntar agora. Né? Que bom. A pessoa que precisar da demanda da Defensoria, aonde procurar? O núcleo da Defensoria Pública é para aquele que não tem nenhum vínculo, não tem nada ainda com o Judiciário. Precisa de alguma questão, seja ela qual for, procurar o núcleo da Defensoria Pública, ou está na internet, né? No site, etc. Mas enfim. E ao depois, então, o acompanhamento é por defensor ligado ao fórum. Nas cidades vizinhas, aí onde não tem núcleo, a Defensoria Pública está lá, ou no fórum, ou não. Alguns lugares está fora, não está no prédio do fórum, mas procurar o defensor público, tenho certeza que é a grande esperança do cidadão carente. Tá certo, doutor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Muito nos honra estar com o senhor aqui. E para você, internauta, que gostaria de continuar recebendo conteúdo de qualidade como esse, né, se inscreva no nosso canal Pode Mais Podcast no YouTube, né, acione o sininho de notificação e deixe aquele like maroto para poder divulgar melhor o nosso trabalho. Esse é mais um episódio do Pode Mais Podcast. Até a próxima!